Ninguém percebeu quando ele começou a desaparecer. Porque desaparecer, às vezes, não tem barulho nenhum. Não quebra nada, não interrompe rotina. Acontece devagar, no meio dos dias comuns, enquanto todo mundo acredita que está tudo bem. Ele continuava acordando cedo, cumpria horários, pegava a condução, respondia mensagens, dizia "tá tudo bem", com a naturalidade de quem já repetiu isso muitas vezes. E ninguém desconfiava, porque por fora a vida seguia funcionando. Mas por dentro, algo já não acompanhava. Os dias começavam, mas não começavam dentro dele. O despertador tocava e o corpo levantava, mas a vontade ficava para trás, cansada demais para reagir. O café esfriava na mesa enquanto ele encarava o vazio, tentando lembrar em que momento tudo ficou pesado daquele jeito. Não era tristeza constante, não era exatamente dor. Era um cansaço fundo, silencioso, daqueles que não passam com descanso nem com finais de semana. Um cansaço que se instala e faz tudo parecer mais distante. As músicas que antes diziam algo viraram apenas som. As conversas continuavam acontecendo, mas ele já não se sentia presente nelas. Ria quando esperavam que risse. Concordava quando era mais fácil concordar. E assim, sem perceber, começou a se ausentar de si mesmo. Em algum momento da vida, ele aprendeu que ser forte era não incomodar. Aprendeu que chorar era exagero, que falar demais era reclamar, que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Então, engoliu muita coisa. Engoliu palavras, engoliu vontades, engoliu dias ruins como se fossem normais. Resolveu problemas sozinho porque achava que era isso que pessoas fortes faziam. E pouco a pouco foi se acostumando a não dividir nada com ninguém. Guardava o que sentia em lugares onde ninguém via. Só que guardar cansa. E quanto mais ele guardava, menos espaço sobrava para respirar por dentro. Ele ainda sorria, mas o sorriso já não contava histórias. Ainda respondia mensagens, mas quase sempre com frases curtas. Às vezes começava a escrever algo maior. Queria dizer que não estava bem. Queria dizer que estava difícil. Queria dizer que precisava de alguém, mas apagava tudo no final. Não por falta de coragem, mas por medo de não ser ouvido, medo de atrapalhar, medo de parecer fraco, medo de ouvir que era exagero. Então ele continuava, funcionando, cumprindo, desaparecendo aos poucos sem que ninguém percebesse. Teve dias em que ele se sentiu completamente invisível, mesmo cercado de pessoas, como se estivesse sempre um passo atrás, assistindo a própria vida de fora. Nesses dias, o silêncio pesava mais, e a sensação era de que, se ele sumisse de vez, talvez demorasse para alguém notar. Até que um dia algo diferente aconteceu. Não foi uma conversa profunda, não foi uma frase certa, não foi um conselho salvador. Alguém apenas sentou ao lado dele, sem perguntas, sem cobranças, sem tentar consertar nada. Só ficou. E naquele silêncio compartilhado, algo se reorganizou por dentro. Ele percebeu que não precisava explicar tudo, não precisava organizar o que sentia em frases bonitas, não precisava ser forte naquele momento. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu acompanhado. Não curado, não resolvido, mas visto. E isso mudou mais do que ele imaginava. Não foi o dia em que a vida virou outra coisa, mas foi o dia em que ele parou de desaparecer sozinho. Às vezes, não é uma palavra que salva, não é uma solução pronta, não é um conselho perfeito. Às vezes, é só alguém que fica. E isso, por menor que pareça, já é o suficiente para continuar. Se essa história tocou você, se inscreva para mais histórias como essa. Curta o vídeo, comente o que sentiu e compartilhe com alguém que precisa ouvir.
Essa foi mais uma história que toca onde ninguém vê.